Exclusivo, Atlético reduz dívida e agora procura novo investidor. Mas para onde vai essa grana? Hulk e Scarpa realmente brigaram? Eu te conto tudo a respeito deste assunto. E por fim, Gabriel Milito é um cara muito inteligente, mas não pode cair em uma cilada. Atenção deve ser redobrada. Rimou, inclusive, né, turma? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bica Galo. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi. Eu tô aqui no canal Bica Galo de segunda a sexta para a gente trocar aquela ideia, para falar sobre galo, trazer conteúdos exclusivos e, claro, contar sempre com a sua companhia, com a sua participação. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência, enfim, por tudo que fazem pelo canal Bica Galo. Ontem, inclusive, batemos um recorde de mais de 2.500 likes. Meus amigos, vocês não fazem ideia o que é chegar à noite e ver lá 2.500 likes. Para mim, é algo até impensável se tratando de YouTube. É uma história tão jovem, né? Tão nova como é a nossa, e tendo vocês participando de tudo isso. Se não é inscrito, se inscreva agora e, claro, me ajude a alcançar os 100 likes ao vivo e os 1.000 likes nas próximas 24 horas. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua compreensão. Mas, afinal de contas, será que Hulk e Scarpa realmente brigaram? Sim, amigos e amigas, Hulk e Scarpa entraram em rota de colisão. Mas calma que eu vou te explicar tudo a respeito deste assunto. Não precisa de ficar ansioso, não vai ter problema mais grave por conta disso. No intervalo da partida de ontem, quem esteve próximo ali aos vestiários do Atlético pôde notar, sim, um princípio de confusão, um princípio de incêndio entre Hulk e Gustavo Scarpa. Esse fato, inclusive, ele ganha notoriedade principalmente após a comemoração do terceiro gol do Atlético no segundo tempo, quando Hulk e Scarpa realmente se abraçam. Inclusive, algumas fotos deste momento foi tirada aí pela equipe de comunicação do Atlético. E ao sair de campo, né, o Gustavo Scarpa foi questionado a respeito deste assunto e confirmou que o clima realmente nos vestiários não foi aquele de paz, de amor e de alegria. Pelo contrário, mesmo com a vitória por 2-0, ele e Hulk acabaram entrando em rota de colisão, mas a situação já foi aparada, já foi resolvida. Abro aspas, então, ao Gustavo Scarpa. São coisas do futebol, faz parte. Ironicamente, no segundo tempo, ele me deu mais uma assistência. Discussões, brigas, elas são normais, desde que mantenha-se o respeito. E o Hulk disse o seguinte ao portal GE, abro aspas, gente, tá tudo resolvido, uma treta normal, são discussões saudáveis, sempre o melhor para o grupo. Bom, eu tenho aqui uma opinião, eu não vou estender nesse assunto porque não é momento da gente criar intriga, problema, caos em cima disso, muito pelo contrário. É a segunda vez, inclusive, que o Hulk cobra o Scarpa ou que há algum tipo de discussão dentro de campo ou fora dele entre Hulk e Scarpa. Eu me lembro no Campeonato Mineiro, o Hulk inclusive chegou a opinar publicamente sobre esse assunto, a confirmar aquele entreveiro que houve ali no Campeonato Mineiro, e à época o Hulk alegou o seguinte, olha, o Scarpa é um cara acima da média, fora do normal. Então, sempre que eu acho que ele pode se doar mais, eu vou acabar cobrando dele. Eu acho que as discussões entre Hulk e Scarpa, elas acabam acontecendo neste sentido. E o mais interessante de tudo isso, o torcedor pode ficar um pouco preocupado, né, com esse tipo de discussão, mas vejam bem o que eu vou dizer agora. Os grandes líderes, as grandes figuras, seja do futebol ou de outras áreas, se elas são muito acima da média, são muito efetivas, eles precisam de estímulos o tempo todo. Então, quando você vê um Hulk e um Gustavo Scarpa discutindo, seja dentro de campo ou no vestiário, e como disse o Scarpa, né, que não ultrapasse, né, a esfera daquilo que seja saudável, é muito interessante porque esses caras, se eles estão discutindo, é porque eles querem o melhor. Tá um cobrando do outro o tempo todo, querem o melhor para o Atlético. Eu estaria aqui incomodado se a gente visse em campo um Hulk ou um Scarpa acomodados. A partir do momento que eles estão saindo de campo, ganhando de 2-0 e um acaba discutindo com o outro por uma questão de imposição de campo, isso é muito bom. Eu tenho certeza que o Hulk vai levar partido para casa
e vai refletir a respeito do assunto, e o mesmo vale para o Gustavo Scarpa. Não tem diferença nesse caso. Então foi bom para os dois e, no final das contas, bom para o Atlético. Agora, caberá ao treinador gerir esses ânimos, gerir o elenco da melhor forma possível. Neste momento, não passa dessa esfera onde um discute com o outro querendo o melhor para o clube. O que não pode acontecer e que não está acontecendo é, em algum momento, criar algumas lideranças internas e rompimento de grupo. Isso não pode, acho que não vai acontecer, até porque o Scarpa é um cara que chegou agora, o Hulk já está há mais tempo aí no elenco, e naturalmente, nesses casos, a gente observa muito uma questão, né, de impossibilidade de criação de grupos em decorrência do Hulk, por exemplo, estar há mais tempo nesse time. Eu acho que vai ser bem pouco provável que isso vá acontecer e caberá, como eu disse, ao treinador evitar situações como essa que sigam dentro de campo, se cobrando, e aí bola a vida que segue, cada um vai para sua casa depois, segue a sua vida normalmente, querendo sempre o melhor para o Atlético. Pessoal, agora eu vou trazer uma pauta exclusiva aqui. Antes da gente seguir, eu peço que você me ajude com o seu like, me ajude a alcançar pelo menos 100 likes ao vivo e 1000 likes nas próximas 24 horas. Agradeço muito ao carinho de cada um de vocês. Mas essa pauta ela é exclusiva e eu acho que cada torcedor atleticano, se puder prestar atenção, pelo menos até o fim dessa explicação, ela é importante porque diz muito sobre o presente e principalmente sobre o futuro do Atlético. Aliás, o Atlético que busca um novo investidor. Mas afinal de contas, Muzi, você não diz que o Atlético está realmente, tentando reduzir as dívidas, que você já afirmou aqui que o Atlético reduziu a dívida em pelo menos 600 milhões. O que está acontecendo aí nos bastidores, para que o clube procure um novo investidor? Bom, a gente teve, no fim do dia de ontem, uma matéria publicada no jornal Estadão, um dos principais veículos de comunicação do Brasil, por meio da Broadcast Mais Plus, uma plataforma que é líder no mercado financeiro e que trouxe um apanhado gigantesco sobre a SAF do Atlético e algumas notícias bem interessantes. A primeira delas é em relação às categorias de base. Segundo a matéria, as fontes de receita do clube, e nós podemos confirmar isso, hoje elas são utilizadas em duas circunstâncias. O Atlético tem receita do dia a dia, do futebol e etc. E você tem um incremento de receita que é por meio dos investidores. Essas duas fontes de receita são usadas basicamente para pagar dívidas e o segundo caso, não menos importante, para o fluxo de caixa, ou seja, para que a operação do Atlético esteja em dia. Pagamento de salário, funcionário, e etc. Enfim, novos investimentos, neste caso, são pagos, ou seja, quando o Atlético quer comprar um jogador, é importante que a gente saiba disso, não há um novo aporte dos investidores, e sim o clube vende atletas para comprar outros. Ou seja, o Atlético hoje vive para pagar a dívida, a receita que tem é para pagar os funcionários e, eventualmente, se quisermos contratar alguém, temos obrigatoriamente que vender jogadores. Com isso, o Atlético agora busca um novo investidor. Prestem bem atenção, porque o Atlético gasta anualmente cerca de 50 milhões de reais apenas com as categorias de base, além do futebol feminino. A ideia seria ter um novo aporte, um novo investidor, trazendo recursos para este setor, ou seja, um setor que está realmente, a gente vê que a base do Atlético traz novidades, busca atletas, mas um investimento muito reduzido no comparativo, por exemplo, ao próprio Flamengo, que revelou nos últimos anos mais de 1 bilhão de reais em jogadores. A ideia do Galo agora é buscar um novo parceiro para que possa investir na base e aumentar este espectro, ou seja, profissionalizar também ainda mais as categorias de base. Eu vou abrir aspas a um trecho aqui que trouxe o Bruno Musi, que disse o seguinte: estamos conversando com potenciais investidores que eventualmente possam nos ajudar. Somos um clube-empresa que está fazendo investimentos de forma séria, organizada e com segurança para os investidores. Então, Bruno Musi ratificando que neste momento o Atlético procura um novo ou novos investidores que queiram investir, seja nas categorias de base ou mesmo no futebol feminino. Aliás,
Eu acho que isso é extremamente plausível. Se o Atlético não tem condições de investir mais, seja no feminino ou nas categorias de base, é com urgência que isso deve ser procurado. Mas eu quero saber a sua opinião e daqui a pouquinho eu falo sobre o tamanho da dívida do Atlético, atualização importantíssima aqui no canal Bica Galo, os números muito próximos daqueles que a gente trouxe outro dia, mas com algumas novidades em relação ao tamanho, a dimensão dessa dívida do clube, algo que ainda é preocupante. Mas eu quero saber se você é favorável ao clube ter alguém investindo mais dinheiro e abocanhar mais um pedacinho das fatias do Galo. Deixe aí a sua opinião nos comentários. Bom, qual é a dívida, qual é o tamanho da dívida atualizada do Atlético? Ainda segundo essa matéria do portal Estadão, o Galo conseguiu reduzir a dívida de 2,1 bilhões para 1,3. Lembrando, na verdade, né, que a gente trouxe aqui no canal Bica Galo na última semana, que o Atlético teria reduzido a dívida em cerca de 600 milhões de reais. Nós consultamos uma fonte e o cálculo que nós fizemos à época foi de 1,9 menos 600, o que daria ali mais ou menos em torno de 1,3 bilhão essa dívida, o que o Estado, né, ou o Estadão acaba confirmando. Afinal de contas, como é que esses débitos foram negociados? Como que o Atlético conseguiu chegar nesses números? O que vem daqui para frente? Um dos fatores mais importantes neste caso é a presença do próprio Bruno Musi nas negociações, assim como do próprio banco BTG. Então, poucos sabem, mas o BTG realmente ele auxiliou e auxilia o Atlético nessas renegociações de dívida e conseguiu reduzir taxas, prolongou dívidas que deveriam ser pagas a um curto prazo com juro alto, aí ele se aumenta o prazo e reduz os juros e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, tá? O Atlético pagava CDI mais 10% de taxa. Essas negociações trouxeram um novo apanhado, uma nova ideia de pagamento, ou pelo menos que já está sendo executada. O Galo deixa de pagar 10% de taxa mais o CDI e paga agora 2,5% de taxa mais o CDI. Para quem não sabe, o CDI, tá, é um título emitido por bancos e que ali utiliza mais ou menos a taxa Selic. Então o Galo pagava mais ou menos 16% ou 17% pelo menos de taxa ao ano ali. Isso é algo muito complicado porque você onera demais as finanças. O Bruno Musi diz o seguinte: o controle de custo do futebol faz com que o Atlético permaneça sustentável. No longo prazo, que faz com que as receitas sejam mais confiáveis. Se há o equilíbrio maior a longo prazo, deixa de existir a possibilidade de esse ano ter um time maravilhoso e no ano que vem um time péssimo, ou seja, você faz um investimento alto, de repente baixo e por aí vai, né? Por fim, ainda falando sobre a atual gestão do Atlético, é importante a gente ratificar aqui o peso da Arena MRV. Prestem bem atenção, o Atlético teve um levantamento, inclusive uma apuração, de que o Atlético teve 61 milhões de reais de receita só com a Arena MRV nos últimos meses. E aí, senhoras e senhores, a ideia do clube é transformar a Arena e fazer com que ela lucre anualmente 100 milhões de reais. É ou não é uma máquina de gerar dinheiro? E aí, gostou dessas notícias? Agora a gente vai para a última e aqui eu quero falar um pouquinho sobre Gabriel Milito, que é um cara extremamente inteligente, mas que pode sim cair numa cilada gigantesca. Se você não deixou o seu like, o like ainda está baixo. Dá aquela moral, deixe seu like e se inscreva no melhor canal de notícias do Galo. Pessoal, eu quero aqui falar sobre o Gabriel Milito e trazer com vocês uma discussão que ela é muito importante, que eu já venho batendo essa tecla há algum tempo. O Atlético entra em campo, ou num primeiro tempo, de maneira avassaladora. No segundo tempo, esse clímax ou essa ideia de manutenção, de marcação sob pressão, ou de um time que está aguerrido o tempo todo, ela acaba indo por água abaixo. E a gente viu ontem mais um sufoco. O Atlético que começa ganhando por 2-0, faz o terceiro gol e quase sai de casa com um empate, ou por que não, até mesmo com uma derrota. Gabriel Milito nos primeiros jogos, para mim, é incontestável do ponto de vista técnico, tático, das mudanças de filosofia, trouxe vida ao torcedor e, principalmente, uma vontade enorme dos atletas de vencerem. Mas alguns fatores me preocupam e eu trago vocês a essa discussão agora. Por exemplo, o Atlético termina o primeiro tempo com 72% de posse de bola, 8 chutes no gol do adversário e incríveis 342 passes
trocados. O Atlético, que não tomou conhecimento do Peñarol, líder do campeonato uruguaio e que ainda não tinha perdido no próprio campeonato uruguaio, não perdeu até essa partida contra o Atlético, um dos principais adversários do Galo na competição. Vem o segundo tempo, 3-0, e terminamos o segundo tempo com 54% de posse de bola, 4 chutes ao gol do adversário e 193 passes. O Atlético praticamente reduziu em todos os números aqui, quase 40% no segundo tempo em relação ao primeiro, salvo exceção da posse de bola. Isso acontece por alguns fatores e esse, para mim, é o mais preocupante de todos. As pessoas costumam atrelar que o Atlético pisou no freio ou não quis jogar bola porque achou que tinha ganhado. Pelo contrário, Gabriel Milito estava o tempo todo pedindo aos atletas para marcar sua pressão, para continuar, gritava, esbravejava e, infelizmente, o Atlético não rendeu no segundo tempo. Isso se deve, na minha concepção, a uma falta de equilíbrio, principalmente físico, dentro deste elenco. Um primeiro tempo onde você tem que marcar sua pressão, se doar ao máximo, e um segundo tempo onde você cai muito de produtividade. O fato é que o terceiro gol do Atlético acabou maquiando um pouco o que foi o nosso segundo tempo. Não quero aqui fazer críticas individuais, seja ao treinador ou mesmo ao sistema defensivo do Atlético. Pelo contrário, eu acho que a gente vem evoluindo em todas as esferas. Mas me preocupa e me preocupa muito a parte física e acho que esse é o principal fator para a queda de produção. Não é falta de vontade nem achar que o jogo está ganho. Pelo contrário, o Atlético lutou até o final para sair de campo com um resultado maravilhoso. Mais uma vitória, líder absoluto da Taça Libertadores América, mas a longo prazo, pensem bem, ter essa intensidade com jogadores com mais de 30 anos, como é o caso do Hulk, dentre outros no próprio elenco do Galo, será praticamente impossível chegar no fim da temporada com esses jogadores 100% fisicamente. E aí a gente pode entrar em duas discussões para fechar esse assunto. Ou o clube contrata mais jogadores, ou o treinador tem que dosar primeiro e segundo tempo. Vamos manter intensidade no primeiro, vamos reduzir no segundo, mas de forma programada e não tentar manter a mesma intensidade nos dois tempos? Eu deixo a pergunta com você, caro web espectador, o que você pensa a respeito deste assunto? Pessoal, foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje, não saiam sem deixar o like. Se você quer anunciar aqui no canal Bica Galo, mande uma mensagem pra gente agora, eu conto muito com a sua ajuda e com a sua participação. Tamo junto, obrigado, deixem um like. Mais uma vez, vamos tentar atingir os 1000 likes nas próximas 24 horas. E aqui na sexta-feira, relembrando, tem os abraços. Deixe o seu nome e a sua cidade que eu vou mandar um alô para você. Valeu, forte abraço e até amanhã. Fui!